Programa Magnificat, programa da nossa Academia Marial de Aparecida. Esse encontro semanal tão gostoso que a gente realiza exatamente para olhar a figura de Maria, conhecer mais de Maria para poder entrar nesse mistério do seu amor a Jesus e conhecer melhor o filho dela. Ninguém conhece tão bem o filho como a mãe. É assim que a gente pode conhecer também Jesus através do olhar do coração de Nossa Senhora. A importância, então, de que a Academia Marial sempre ofereça a você, por vários meios, desde os congressos até a pós-graduação, que, se Deus quiser, vamos iniciar no próximo janeiro, momentos, semanas mariológicas, escritos, artigos, tudo aquilo que a gente pode veicular para que possamos crescer, aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento de Maria, porque Maria é um caminho certo para o verdadeiro Jesus, tá bom? Então, minha gente, hoje eu tenho aqui uma alegria muito grande. Está aqui o nosso querido Padre Jorge Américo, ele é do clero da Diocese de Guaxupé, né? Mas ele está convivendo conosco esse ano todo aqui no Santuário Nacional e na nossa comunidade, uma presença muito gostosa, muito fraterna, buscando fazer um discernimento na continuidade da sua vida ministerial. Padre Jorge, seja bem-vindo. Padre Ulisses, olá, obrigado pela acolhida. E é uma alegria estar aqui com o senhor. Nós que temos a oportunidade alegre e feliz de conviver juntos lá na comunidade redentorista aqui do santuário. Então, Padre Américo está virando, o Jorge Américo, né? Ele está virando um confessor de primeira qualidade, viu? São horas a fio, quase todos os dias, e essa basílica nunca está vazia, graças a Deus, né? Mas é um belo chá de assento que nós tomamos quase todos os dias, né, Sem Jorge? dúvida alguma. Ao mesmo tempo, a comunidade toda sabe levar na alegria tudo aquilo que é exigido dela em celebrações, em encontro com os romeiros, confissões, né? E aquilo que também são aí os nossos meios de comunicação, né? E a gente espera que você possa aproveitar bem. Olha, Padre Jorge, já no tempo de estudante, ele já refletia e ele já escrevia sobre Nossa Senhora. Aí eu descobri que ele tem um belo de um livro, A Mãe do Redentor, né? As relações entre Maria e a Igreja à luz do mistério de Cristo. Veja que ele já produziu um livro. O apresentador do livro é o Padre Zezinho, nosso querido Padre Zezinho. E eu pedi então ao Padre Jorge que ele conversasse, digamos assim, que fizesse uma propaganda desse livro, porque é uma síntese, gente. Não é tão grande e é uma bela síntese sobre Mariologia. Então está aí, Padre Jorge, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que brotou no seu coração o desejo de fazer assim, um trabalho durante o estudo de teologia, não foi? Sim. Foi. Um trabalho sobre Nossa Senhora. Muito bem. Tudo começou aqui em Aparecida, quando em 2009 ingressei no Seminário Santo Afonso, né? Sim. E fazendo o apostolado, realizando os trabalhos pastorais aos finais de semana aqui no santuário, na casa de Nossa Senhora, foi crescendo ainda mais o amor pela mãe. E isso foi carregando durante toda a vida. E chegou então o momento oportuno de fazer uma síntese de toda a teologia, de todo o estudo da teologia. Então não vi outro caminho, né, melhor e mais apropriado para expressar o meu amor, também o meu agradecimento, porque Nossa Senhora nos acompanha em toda a caminhada. E sem dúvida alguma foi nascendo no coração o desejo de expressar isso de forma escrita, e por isso concluí o meu trabalho de teologia, concluí o estudo de teologia, fazendo então essa síntese voltada à pessoa e à figura de Nossa Senhora na vida da igreja e também na vida de cada cristão. Beleza, não? Muito bom. É muito bom, entende? E ao mesmo tempo, você tem quanto tempo de ordenação já, Jorge? Dia 28 de agosto, completo 2 anos. 2 anos, 2 né? anos. Padre novinho ainda, entende? E já atuando, já esteve numa paróquia, né? Sim, já passei por 2 paróquias e 2 um santuário. E Santuário, lá no Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia. em Foi Cássia. construído o maior santuário dedicado a Santa Rita É verdade. no mundo. Um imenso santuário. Imenso santuário. Tá bom, né? Não é maior do que o de Aparecida, De não. jeito nenhum. Mas aí, bem, no seu coração, certamente, e você coloca aí no seu trabalho, essa relação
entre Maria e a Igreja. Quais são os traços característicos dessa relação, Jorge? Muito bem, Padre Ulisses. A princípio de tudo, aliás, a princípio, né? Princípio já é princípio sem princípio. Mas, a princípio, tudo se dá a partir do mistério de Cristo. A relação entre Maria e a Igreja, né, se dá a partir do mistério de Cristo. Ele é a fonte, né? Ele é o que dá origem a esta relação, e é a partir dele, né, que se pode compreender a figura de Maria e também a figura da Igreja como não duas realidades distintas, mas duas realidades que se entrelaçam, né, duas realidades que se dialogam entre si. E tem um grande teólogo, né, Henri de Lubac, ele vai dizer assim, olha, para se compreender a Igreja, Maria é necessária, e para se compreender Maria, a Igreja é necessária. Claro, tudo a partir do mistério de Cristo. Não há outra via para se compreender esta relação entre Maria e a Igreja que não seja o mistério de Cristo. Ou seja, esse mistério de Cristo que nos traz sempre, não é mesmo, a nossa fé muito especificamente cristã no mistério da encarnação, não é mesmo? E essa encarnação que nos traz a presença do próprio Filho de Deus como irmão nosso, com a nossa humanidade, essa presença de um Jesus de Nazaré cheio da divindade, né? E é importante então que é a vida desse homem chamado Jesus que vai resgatar a humanidade do seu pecado, das suas fragilidades, das suas limitações, exatamente o mistério da redenção. Eu sempre digo, Jorge, a redenção, né, foi caminhando junto com a encarnação foi caminhando junto com a redenção. Na medida que ele vivenciava a nossa vida, ele ia resgatando essa vida e conectando com Deus novamente, não? Porque infelizmente a gente pode viver desconectado totalmente de Deus, como se a gente fosse autossuficiente. E é importante, ou seja, Maria é um ser profundamente eclesial. Sem dúvida alguma, totalmente eclesial. Né? E ela é, a partir da sua vida e da sua missão, é que vai então conduzindo a Igreja, né, à perfeição a partir deste mistério de Cristo, e vai conduzindo também o cristão na Igreja a esta proximidade, né, com este mistério da redenção. Eu acho que é importante, né, Jorge, a gente compreender que quando a gente fala em igreja, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça não é a instituição da igreja, não é a hierarquia da igreja, mas é o povo de Deus. Sem dúvida, e o Concílio Vaticano II deixou isso muito claro, né? Na Constituição Dogmática Lumen Gentium, né? É o povo de Deus, né? Que constitui a igreja, que dá à igreja este timbre, né, harmônico, né, e ao mesmo tempo é o povo que faz com que a igreja ela aconteça e ela também se desenvolva no mundo, né? Ou seja, toda a igreja não é feita nem de cimento, nem de tijolos, é feita de gente. E isso é importante. Discípulos missionários de Jesus Cristo, aqueles que de alguma forma, mais perto ou mais distante, procuram seguir as pegadas de Jesus. Essa é a verdadeira igreja. E na frente desses discípulos missionários, dessa gente que segue as pegadas de Jesus, quem é que está? Maria, a mãe dele e a nossa mãe. Essa relação entre Maria e a igreja, eu tenho a impressão que de vez em quando se degenerou ao longo da história, né? Sim, sim. Ela foi reduzida, né? Sim. Às vezes, em alguns aspectos da teologia, a compreensão não foi ficando tão clara, né? Ela foi sendo reduzida a tal ponto de se incorrer numa mariolatria, né? É dar a Maria o lugar que é de Deus, né? Ela sabe o lugar dela, né, em toda a história da salvação, né? Nós sabemos também qual é o lugar dela a partir daquilo que a Sagrada Escritura mostra, a partir daquilo que ensina o magistério, a partir daquilo que fala a tradição, né? Nós sabemos que Maria tem um lugar todo especial, mas em nada ofusca a figura de Cristo. Ela não é uma figura que centraliza a atenção em si, mas ela é uma figura que conduz toda a atenção ao centro de tudo que é o seu Filho Jesus. Exato, né? E é interessante que a gente pode, ela sendo mãe de Jesus, a gente pode também usar
a expressão esposa, né? Esposa. E então, o Espírito e a esposa dizem, vem, Amém. Senhor Jesus, está aí ao redor da pequenina imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Realmente, masculino e feminino estão presentes nesse mistério da igreja, né? E não podem ser separados, desvinculados, né? Porque a igreja deve ser a família de Deus, então não há como. Agora, esse tema todo, a relação com a Sagrada Escritura, quais são os pontos que você acha assim, mais importantes da Sagrada Escritura? Muito bem, padre. Olha, a princípio, o Papa Leão XIII, ele vai dizer assim que a Sagrada Escritura, toda ela é a alma da teologia. Sim. Então nós não podemos fazer teologia, nós não podemos falar sobre Maria ou qualquer outro tratado de teologia que não seja a partir da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura, nós bem sabemos os dois grandes momentos dela. O Antigo Testamento, que se refere ao povo da Primeira Aliança, e o Novo Testamento. O Primeiro Testamento marcado pela promessa. Sim. O segundo, pela concretização desta promessa. Lá no Primeiro Testamento nós temos, né, a presença de Maria. Né? Alguns estudiosos vão dizer que ela não está presente no Antigo Testamento. Sim. Ou que a sua presença é tão implícita que às vezes nem é possível perceber. Mas para outros, né, e a gente fica com esses outros aí, ele vai dizer, outros estudiosos vão dizer assim, olha, se toda a Sagrada Escritura se refere a Cristo, se refere ao Messias esperado, e se toda a Sagrada Escritura fala deste Deus que vem ao encontro do ser humano, logo toda a Sagrada Escritura também se refere a Maria, porque no Primeiro Testamento há uma promessa, o Messias virá. Né? Mas lá no Novo Testamento nós temos, né, a realização, a plenitude dessa promessa que se dá em Jesus, nascido da Virgem Maria. E o melhor comentário, né, do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Um é lido à luz do outro. Um não anula o que o outro diz, mas há entre eles, né, os dois testamentos, uma relação de complemento. Então, Maria está, sim, presente em toda a Sagrada Escritura, né? No Primeiro Testamento como promessa, né, ao povo, né, virá o Messias, e o Messias virá de uma mulher. E no Novo Testamento nós sabemos o nome dessa mulher, que é Maria, a mãe de Jesus. Então a gente chama até de proto-evangelho, né? Quando você fala lá em Gênesis, Deus já promete, entende? Vai ter uma mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, né? A gente vai encontrar lá em Isaías também, né? Eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho. Ou seja, é muito importante que a Sagrada Escritura não é feita de letras e de palavras, né? Porque a letra mata o espírito que vivifica, mas ela é feita principalmente de uma revelação que muitas vezes está implícito, você falava, está escondida. Mas quando eu olho aqui a partir no retrovisor da história, eu falo, mas era isso aí mesmo que aconteceu, entende? Então eu percebo o significado, o implícito torna-se explícito a partir desse retrovisor da história humana. E Deus, ele se esconde muito nas entrelinhas. Sem dúvida alguma. Porque então abre, digamos assim, aquele que chama, o símbolo indica uma realidade muito maior do que a palavra pode significar. Exatamente. E essa presença de Maria, né, nós a encontramos justamente dessa forma, né? E às vezes nós nos perguntamos, mas, né, parece que Deus fala aos pouquinhos, né, ao povo, mas não é porque Deus é medroso ou Deus é incompleto, é que Deus vai respeitando o tempo do ser humano. Se Deus fala tudo de uma vez, a revelação é aos poucos, né? Porque Deus vai respeitando a capacidade humana de assimilar todo este processo. Né? É pedagogo, né? É pedagogo, com certeza. Pedagogo. Ele sabe ensinar a criança, que somos nós, ensinar aquele que já caminhou um pouco mais, né? E nessa pedagogia divina que a gente vai aprendendo e vai crescendo. Uma coisa interessante também que eu vi é que você andou pesquisando um pouquinho os Santos Padres. Inclusive, eu cheguei a ver o nome de uns Santos Padres que eu nem sabia que existiram, em referência a Nossa Senhora. Eu gostaria que você citasse um pouquinho isso aí. Muito bem, Padre Ulisses. Olha, os Santos Padres, eles vão contribuir muito, né? Desde os primeiros séculos, né? Com
escritos, né, a respeito dessa temática. Sei. Né? E entre os santos padres, né, nós temos ali a figura de Santo Ambrósio de Milão, né, Certo. lá no século IV, se não me engano. Sim. E Santo Ambrósio de Milão, bem como os outros padres, né, eles têm algo muito em comum, que todos eles vão tocar no tema da maternidade de Nossa Senhora, maternidade divina de Maria. Alguns deles também já fazendo um aceno à virgindade perpétua, que é antes, durante e depois do parto. Exatamente. Nessa maternidade, gente, é sempre a primeira certeza de fé que nós temos sobre Nossa Senhora. Ela é mãe de Deus. De né? Deus. Ela é Theotokos. E não simplesmente mãe do homem Jesus. É Theotokos, da pessoa de Jesus, que é a pessoa do Verbo Eterno. Sim. E Santo Ambrósio, que é o pai da Mariologia, né? Sim. Assim dizemos, e uma das mentes mais ilustres, né? Um dos escritores mais ilustres do Ocidente cristão, ele vai dizer que justamente a maternidade é esta grande novidade, né? É Deus que vem ao nosso encontro através de uma mulher, é Deus que não olha para a pequenez, né, da sua serva, mas um Deus que justamente ele olha para todo um povo, né? Por isso que alguns deles a própria tradição vai dizer, olha, Maria não se surpreendeu com o convite, né, para ser a Sim. mãe, a eleição para ser a mãe do Redentor, mas ela, quando recebeu este convite, ela exulta de alegria, ela canta, né, um hino de agradecimento, porque Deus manifesta através deste chamado à maternidade que Ele sempre estará ao lado do seu povo. Né? Deus não vai deixar ninguém abandonado. Deus Sim. não vai deixar ninguém à própria sorte, né? Mas Deus continuará caminhando com o seu povo. Então, Santo Ambrósio vai focar muito na questão da maternidade divina, né? Vai mostrando que Nossa Senhora, mostrando que Maria é a casa de Deus, né? O melhor lugar que Deus Pai poderia ter escolhido, né, juntamente com o Espírito Santo, para, né, dar a nós, né, o Redentor. Sim. E depois uma outra figura que é muito, talvez Mas só não muito... comentando essa morada, eu acho muito interessante, viu, Jorge? Porque talvez ele não tenha tomado consciência, porque nós sempre fizemos templos. E a gente sempre teve aquela ideia, Deus mora no templo. A partir da revelação divina é uma piada isso aí, né? Porque eu vejo ali Maria com o menino Jesus perto do templo de Jerusalém, aquele maravilhoso templo. De fato, aquele templo não significava mais nada, porque o divino estava aqui nessa criaturinha chamada Maria. Ela era o templo vivo da presença do verdadeiro Deus, e não mais aquele montoado de pedra, mármore e tudo que havia ali. Exatamente. E uma outra figura, né, que talvez um pouco desconhecida, né, não muito lembrada, né, às vezes por nós, é Rufino de Aquileia. Né, que Rufino de Aquileia. Também é um padre da igreja do século IV. Sim. E ele já vai dizer que tudo é obra da Trindade. Certamente. Né? A encarnação do Verbo é obra da Trindade. E ele vai manifestar ali, né, a expressar a presença do Espírito Santo, né? Como também aquele que vai dar a Nossa Senhora, né, esta segurança, né, vamos dizer assim, né, de que tudo acontece por obra e graça de Deus, né? Ali não é algo apenas de um, mas toda a Trindade está naquele evento da encarnação, né? O Pai, né, o Filho, né, que está ali no ventre de Nossa Senhora, e o Espírito Santo, né? Então toda a Trindade, né, está presente, né, neste evento da encarnação do Verbo. É muito interessante, eu fico sempre pensando que essa exposição do mistério da Trindade, da existência da Trindade, foi se dando na medida em que Deus, meio louco de amor pelo ser humano, foi se expondo. Sim. Né? Foi se expondo.
eu imagino um mistério de Deus desde toda a eternidade, muito antes da humanidade existir, e de repente, na loucura de querer salvar o homem, de repente ele vai mostrando a intimidade dele, a relação de pai e filho, a relação de espírito, essa união profunda, né? Então, a Trindade se manifestou porque queria nos salvar. Exatamente. Né? Senão não precisava. Então, quando a gente hoje fala Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? E Nossa Senhora foi a primeira amostra grátis de Deus para nós, foi Maria, né? Ela foi a primeira vidraça que mostrou, né, que em Deus existia amor e esse amor era a relação de pessoas. Sem dúvida, Padre. E aí, se tem mais algum santo padre aí, além do Rufino de Aquileia? Aquileia é lá na Itália, né? O Rufino de Aquileia. Então, viu? E isso tudo traz para nós, então, um compromisso, não é mesmo? Hoje, no mundo atual, Mariologia, que caminho catequético, digamos assim, ou pastoral a gente pode fazer, né? Principalmente a partir de um santuário que acaba sendo, queiramos ou não, o maior santuário mariano do mundo todo, né? E a gente percebe esses polos que sobram assim de piedade, são os grandes polos marianos. Sim, sim. Né? É aqui, é Lourdes, é Fátima, Guadalupe, né? É Guadalupe, né? São os grandes polos que atraem para levar a Jesus Cristo. O centro sempre é Ele, né? É. Então todas as piedades, todas as formas de devoção e expressão, né, em relação à figura de Maria, converge sempre a Cristo, né? Quando nós olhamos para ela, né, é com Ele que nós queremos nos encontrar, né? E ela faz este aceno, né? Olha, é para o meu filho, né? Vocês, ao me verem, vocês devem contemplar todo o mistério trinitário. Este Deus que é amor, este Deus que nos ama em seu Filho e este Deus que também nos faz amar em seu Espírito. Isso é alguma coisa que o próprio santuário deveria, né? Até enquanto edifício, ele teria que deixar bem claro. Sabe, Jorge, quando eu acompanhei isso aqui desde que saiu do chão, a construção desse mesmo santuário, e nunca me esqueço que chegou o momento que a gente ia definir onde é que vai ficar a imagenzinha de Nossa Senhora, né? E no primeiro momento, exatamente essa ala sul, onde está até hoje, mas queria fazer um isolamento na ala sul, seria uma grande capela mariana, e para cá não, para cá é a igreja. Eu falei, meu Deus do céu, se Nossa Senhora está dentro da igreja, por que deixar numa capela? Né? Exato. Por que deixar lá? Não, tem que ficar aberto. Aí depois vieram algumas pessoas dizendo, não, mas é o santuário de Nossa Senhora Aparecida, o centro deve ser o altar de Nossa Senhora Aparecida, né? Falou, também não, o centro é do filho dela. Então, você não imagina como que entre aquilo que é a piedade mariana, de quem quase que idolatrava Nossa Senhora, e a gente tentar construir algo que, na sua própria estrutura, desse o sentido profundo de Maria dentro da igreja, exercendo um papel especial, mas fazendo parte do povo de Deus, e não ou enfiada numa capela fechada à parte, né? Você imaginou um paredão que ia ter ali naquela ala sul? Seria a coisa mais triste do mundo, né? Sem dúvida alguma. Nossa, então ficou aberto, né? Mas eu acho muito bonito, porque a impressão que você tem é que Maria está ali como a mais humilde das romeiras, de mãozinhas postas, olhando para o altar, né? E no olhar para o altar ela vê todo o povo de Deus que está dentro do santuário e está rezando com a gente, né? E quando a gente olha, Padre Ulisses, a fé do povo, né, que passa ali diante da imagem, o povo se confunde com Nossa Senhora, né? Porque os mais piedosos, as pessoas mais simples, elas ainda possuem o hábito de rezar com as mãos postas, né? Então, é como se elas olhassem para a pequenina imagem de Nossa Senhora e vissem refletido ali, né, a sua piedade, o seu jeito. Ou seja, olha, Nossa Senhora, ela se parece comigo, ela tem o meu jeito, né? E eu também tenho um pouco dela. Né? Isso é muito bonito, né? É muito difícil a pessoa passar dentro dessa pequenina imagem e não receber, não sentir, não perceber algo que, mesmo sem falar nada, entende? De repente toca lá no coração da gente, a gente se comove,
Eu falo, é muito curioso, parece que é como se Nossa Senhora estivesse tocando na pessoa e fazendo sentir de novo, entende? Essa presença do mistério de Deus. Creio que isso é muito importante também para nós, né? E de alguma forma, Nossa Senhora, embora você possa fazer milhões de imagens dela, mas tem algumas, como essa pequenina imagem original de Nossa Senhora Aparecida, ela tem um quê, sabe, de carinho, de comunicação, que todas as outras cópias não trazem, talvez, com tanta força. Sim. Daí que o povo tem que falar, mesmo tendo Nossa Senhora lá, aqui e lá, eu vou até Aparecida passar diante da pequenina imagem de Nossa Senhora. Isso é interessante, né? Como que você vê diante de um cristianismo, catolicismo, entende? Que se dividiu, diante de outras religiões também, será que essa bendita mãe dá esperança para a gente de que a gente possa se reencontrar como filhos e filhas de Deus, seja nos evangélicos que usam a figura de Maria para se contrapor ao catolicismo, né? Quase que uma recusa à mãe, uma orfandade de mãe, como também islamismo e outras religiões. O que você acha? Muito bem, sempre foi um grande esforço da Igreja, Padre Ulisses, o ecumenismo, né? Sim. O diálogo com as religiões cristãs e o diálogo interreligioso, né? Sempre foram temas bastante assim provocados pela Igreja, né? A Igreja sempre quis construir pontes, a Igreja quis sempre partir pela via do diálogo, né? E nós sabemos na atualidade que às vezes nem sempre é tão fácil, né? O diálogo ele se dá entre duas pessoas livres, né? Duas pessoas que se predispõem, né, a uma relação, a um contato. Eu, nos estudos que fiz, né, me deparei com Maria e o Islã. Ah, sim? Falei, meu Deus, mas não sabia que havia uma relação, né, uma relação dialogal entre estas duas grandes religiões, né, o cristianismo e também o islamismo, né? E tudo se deu de uma forma muito simples, assim como são simples as coisas de Deus. Foi através de um ícone, de uma imagem. Ah, sim? Né? E aí a gente percebe também que as obras de arte, né, que trazem não só cultura, mas também elas são catequéticas, né? E surgiu um cidadão lá no século XIII, se não me engano, chamado Ugolino de Nero. E ele era um grande pintor italiano. E ele pintou um quadro, uma imagem de Maria, né? Uma imagem parecida com a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E ele pintou esta imagem e na imagem, né, ele colocou ali, na borda do véu de Nossa Senhora, ele colocou uma mensagem de diálogo interreligioso, ousado ele para o tempo, viu? E ele escreveu assim: não há outro Deus senão Alá. Então, aquela mesma imagem em que os cristãos olham e percebem ali a figura de Maria com o seu filho nos braços, o muçulmano ele consegue olhar para aquela imagem e encontrar ali Miriam, né? Miriam, Maria, né? E o muçulmano, né? A religião islâmica, eles têm um apreço muito grande por Maria, né? Tanto é que ela aparece 34 vezes no Corão, né? E das 34 associada ao nome de Jesus. Veja, até mesmo, né, em outras confissões religiosas, em outras religiões, nós percebemos ali que Maria, né, a figura dela sempre está associada à figura de seu filho, né? Sempre a partir do mistério de Cristo. Nunca uma figura isolada, né? No Antigo Testamento, quando aparece a figura do Messias, está ali ao lado Nossa Senhora. No Novo Testamento, na plenitude dos tempos, né, quando Deus vem visitar, armar a sua tenda, né? Deus vem fazer morada no meio do seu povo, ali está também a figura de Maria. Então, é uma grande mensagem, né? Porque Maria
né, quando nós olhamos para ela como figura, né, interreligiosa, nós percebemos que ela é uma via de paz entre as culturas, né? Isso. Olha só, uma pequenina mulher hebreia de um lugar distante e esquecido, né, ela consegue, né, ser esta via de paz, esta via de unidade entre cristãos e não cristãos, né, mostrando assim que o seu filho, o príncipe da paz, né, é aquele que quer que nós construamos pontes de encontro ao outro e nunca levantemos muros e cavemos abismos. Isso é muito importante para nós, porque por si casa de mãe é casa de encontro. Os filhos podem ser diferentes, os irmãos podem até brigar entre si, como nós fazemos religiosamente, mas chegou na casa da mãe, a gente esquece as rivalidades, né? E se alegra por estar reunido ali. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu sempre tenho esperança, Jorge, que um dia essa bendita mãe vai reunir a todos, porque veja bem, você que é católico, não é o protestantismo, não é antimariano. Nós temos um grupo de protestantes, mais do lado de evangélicos, que faz essa marca de querer ser antimariano. Mas o protestantismo de Lutero, de Calvino e tudo mais, não era anglicano, não é antimariano em hipótese alguma, né? É esse restinho de gente que fica aí insistindo. Mas eu acho que um dia eles vão se encontrar com essa bendita mãe e vão reconhecê-la e vão entrar na casa dela, até a cozinha. Então, Nossa Senhora é um ponto de encontro, né? A questão do islamismo é curioso, porque o Alcorão, acho que tem um capítulo todo sobre Nossa Senhora, fala mais de Nossa Senhora do que de Jesus. E é a figura que marca profundamente Maomé, né, e marca também todos os seus seguidores. Eu tenho muita confiança na história e na paciência histórica de Deus, né? Aquilo que eu gosto dessa palavra, longanimidade. É uma esperança que vai através de séculos e milênios, né? Deus tem essa capacidade. Nós vivemos um minutinho apenas dessa história, eu acho que Deus vai construindo lá para frente. E é importante perceber, então, essa integração de Maria, essa solidariedade dela com toda a humanidade, por isso que ela é nossa irmã, antes de ser mãe, é nossa irmã, é uma mulher, marca profundamente, entende todo o mistério de Deus, porque em Deus está tudo, em Deus está o feminino, o masculino, tudo está nesse bendito Deus que é o Criador de todas as coisas. E em Jesus tudo isso vai sendo recapitulado, vai sendo redimido, vai sendo resgatado. E Nossa Senhora está aí como instrumento e primeiro ela é a joia que Deus criou, ela é o modelo acabado daquilo que Deus sonha para nós, né? E é por isso que ela se identifica com a igreja, né? Porque a igreja, como diz o Papa Francisco, e é algo muito presente de João Paulo II para cá, nos finais dos documentos pontifíceis, os papas têm, a partir de João Paulo II, mencionado uma oração mariana ao final dos documentos, né, ou ao menos, né, deixando ali um parágrafo, né, confiando tudo à proteção e intercessão de Nossa Senhora. E o Papa Francisco, em um dos seus documentos, ele diz assim, olha, Maria, a igreja deve ser como, né, assim nós rezamos na Salve Rainha, né, chamamos Maria de Mãe de Misericórdia, a igreja também deve ser misericordiosa, né? Então a igreja em tudo, ela segue o exemplo de Maria. Então a igreja é mãe de misericórdia, não é uma mãe que está de braços cruzados ali, vendo seus filhos passarem de um lado para o outro, mas é uma mãe que vai ao seu encontro, né, e abraça seu filho, né, deve cuidar dele, né, ser um sinal de misericórdia, um sinal de serviço e deve conduzi-lo sempre a Jesus, que é o centro da igreja e é o centro também da vida de Nossa Senhora. Que assim seja. Amém. Né? Aí, Jorge, muito obrigado por esse bate-papo. Mostra aí mais uma vez a capa do seu livrinho que a gente pode adquirir, né? Isso Editora mesmo. Scala. Editora Scala, que é uma editora redentorista lá de Goiás. E todos os direitos autorais, né, eu concedi à editora para que fosse revertido às obras sociais lá da província redentorista de Goiás. Tá bom. A gente agradece de coração. Você pode adquirir esse livro. E Jorge está aqui conosco. Quando vier aqui a Aparecida, pode se encontrar com ele e bater um papo gostoso sobre Nossa Senhora. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você, mais esse Magnificat, que tenha chegado ao seu coração e faça você crescer cada vez mais na sua piedade, na sua devoção mariana. Fique com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser.